Tive que chamar filho para ajudar aqui. Eu estava dando oi, 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 e você não estava me vendo também. Não estava É a vendo, estava vendo seus canais. tecnologia. Isso, exatamente. Na tecnologia a gente apanha um pouquinho, mas a gente aprende com ela. É isso mesmo. Boa noite, é um prazer te conhecer, é um prazer fazer parte desse bate-papo aqui com você, viu? Prazer todo Senti muito meu. lisonjeada. Eu que agradeço a você ter aceito o convite. Tá? Você que é uma especialista em educação, também colega advogada, né? Eu fiquei sabendo que você também é Isso. advogada, que legal, que atua aí na educação. E vamos conversar, bater um papo aí, para mostrar a respeito o que a gente pode avançar, o que a gente tem aí para construir a educação, porque eu entendo que é a base de tudo. É a base, né, De tudo. de tudo, é a educação. Então, gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas que estão aí, tá, nos ouvindo, e para a gente começar esse bate-papo. Pode fazer a sua apresentação para que a gente possa iniciar as nossas conversas. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Eu me chamo Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho. Tenho como formação, minha primeira formação é ser professora. Assim que eu terminei o curso normal, eu fui fazer direito, fiz faculdade de direito, e que eu não queria ser professora, não queria, queria advogar, e fiz uma pós em direito do trabalho, isso há muito tempo, tá, gente? Bastante tempo. Mas eu trabalhava, eu tinha feito o curso normal, eu já tinha sido aprovada no concurso de Volta Redonda para professora e já trabalhava. Terminei a faculdade de Direito, trabalhei um período com o doutor Jesuíno, mas dando aula, trabalhando. E a educação foi me consumindo, né? E eu apaixonada pela educação. E aí eu fui fazer faculdade de pedagogia. Fiz a faculdade de pedagogia, depois da faculdade de pedagogia, fiz pós em RH e fui estudando e fui me especializando, né? Em educação especial, fui me especializando em administração pública para as escolas públicas, sou, né, concursada da Prefeitura de Volta Redonda, já estou na educação há 30 anos. Esse ano tem 30 anos. Antes da pandemia, eu entrei com o meu pedido de aposentadoria, mas a pandemia veio e ficou em tela, né? Ficou tudo parado. E aí eu estou na educação. A educação me chama, né? Me impulsiona. Sou apaixonada pela educação, principalmente pela educação pública. Eu vejo que a educação pública tem um potencial fenomenal. Basta nós olharmos para ela como deve ser olhada, como está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? O artigo 5º é conhecido por todo mundo, o direito da pessoa. Lá não diz, né, a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C. Lá diz que nós todos somos iguais perante a lei. E aí, perante a lei, se todos nós somos iguais, tudo deveria ser igual a todos, né? Que é o princípio da equidade, tudo para todos, de igualdade. Então, sou a favor de uma escola pública de qualidade, sou a favor de uma escola pública de inclusão, desde lá. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, está bem, o áudio está legal. Eu estou aqui tentando arrumar a posição aqui da questão, mas já arrumo já, só um minuto. Mas vai falando aí. Então, eu sou a favor dessa educação de qualidade, uma educação para todos, né? E eu trabalho com muito afinco para isso. Sou uma pessoa que estou à frente hoje, né? Eu sou diretora de uma escola em Volta Redonda, Escola João Paulo Pio de Abreu. Hoje é considerada uma escola de excelência, é uma escola de referência no município de Volta Redonda. Já estou lá há 20 anos. Conheço a minha comunidade em torno, conheço todas as lideranças em torno da minha comunidade, sejam elas, né, lideranças políticas, religiosas, lideranças de conselho comunitário escolar. Eu trabalho junto com o conselho comunitário escolar, porque eu costumo dizer que a escola não é minha,
Eu falo isso muito com a minha comunidade. A escola não é minha, eu estou aqui. Eu vou embora, a escola permanece aqui. Como que ela deve permanecer? Quem vai ser? Quem vai vir depois de mim, né? Para quem eu quero essa escola? E eu me lembro, né, que uma vez eu fiz uma reunião de professores e eu perguntei assim para os professores, aonde seus filhos estudam? Nós éramos uns 30, 40 professores. E eu perguntei para um por um, onde seu filho estuda? Onde seu filho estuda? Onde seu filho estuda? Sem exceção. Todos estudavam em escola particular. E aí eu falei assim para eles, engraçado, nós somos funcionários da escola pública, nós somos professores dessa escola aqui. Os nossos filhos não podem ser nossos alunos, por quê? Por quê? E eu acho que ali, naquele momento, muita coisa se mudou. Para mim e para todos que ali estavam, né? Hoje, para você ter uma ideia, lá na escola, eu tenho alunos de todas as classes sociais. De todas as classes sociais, sabe? E por quê? Porque é uma escola pública com qualidade de ensino, né? Com qualidade de ensino. Eu não posso trabalhar menos com eles, de forma alguma. Eu tenho que trabalhar muito bem para eles. Eles precisam disso. Então, a minha escola atende um público do 6º ao 9º ano. Eu tenho crianças de 10 a 15 anos. Hoje eu tenho 600 alunos nessa escola. E um dos fatores que fez a escola ser destaque, reconhecida em Volta Redonda é a inclusão. É uma escola de educação inclusiva. É uma escola que agrega a todos, sem exceção. É garantia de lei, né? Isso. É garantia de lei. Valéria, você está falando aí da escola modelo, né? Que você recebeu o título de escola modelo de Volta Redonda. Você falou que ela tem aí como uma premissa básica a inclusão. E você falou que trouxe aí uma reflexão perguntou aos seus colegas professores por que eles não colocavam seus filhos nas escolas públicas. E trouxe aí essa indagação. É interessante. Eu queria saber qual foi o seu olhar e como se transformou essa escola em uma escola modelo, em uma escola exemplo de qualidade de ensino. Quando eu cheguei a essa escola 20 anos atrás, eu tinha uma secretária de educação que era a professora Emiliana Casagrande, faleceu agora recentemente. Uma mulher com uma visão fantástica de educação. E a escola, na época, ela era considerada uma escola muito ruim, muito ruim. Então, eu trabalhava numa escola e ela me chamou e falou, Valéria, eu quero que você vá para essa escola. Ela montou uma equipe. Na época, eu fui como diretora adjunta, a diretora-geral era a professora Maria Imaculada Avelino, eu fui como diretora adjunta, e nós tínhamos lá um grupo de professores. E nós nos reunimos, né, para montar um projeto político-pedagógico para aquela comunidade. A gente foi conhecer o chão daquela comunidade, quem eram aquelas pessoas que moravam em torno daquela escola, né? Quais eram as necessidades daquela comunidade. Nós saímos da escola e fomos para o bairro, fica ali no Retiro, né? Então, nós saímos para conhecer e construímos um projeto político-pedagógico, que é um documento da escola, que toda escola tem que ter, não pode ser de gaveta, ele tem que ser a cada 3 anos, anualmente ele tem que ser estudado, ele tem que ficar em cima da sua mesa. E aí a gente incluiu, dentro desse PPP, do projeto político-pedagógico, propostas que atendessem aquela comunidade. E a gente precisava convencer aquela comunidade que nós éramos capazes de dar para eles o que eles estavam querendo. E o que eles queriam é o seguinte, a gente tem um engano de achar que quem está na escola pública, porque todo mundo quer ir para uma universidade federal, certo? Todo mundo quer fazer uma faculdade pública, todo mundo, né? Do pobre ao rico, todo mundo quer entrar numa faculdade federal. Mas você estuda até o ensino médio, numa particular, para concorrer e entrar numa pública. E aí, esse era o desafio. Era dizer para aquela comunidade ali que eles eram capazes disso. Mas, para isso, precisavam estudar.
Para isso precisavam ir para a escola, para isso não podiam ter evasão escolar. Só para você ter uma ideia, no meu último censo, meus 2 últimos censos escolar, nós eliminamos evasão escolar. Eu chegava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ir na casa das pessoas, visitar as pessoas, né? Então, era assim, nascia uma criança, eu visitava, morria alguém, eu ia. Eu comecei a fazer um pouco o papel de assistente social, mas as pessoas tinham que me ver assim, né? Elas tinham que falar assim, ei, diretora, lá vai, diretora. E eu fui construindo essa relação. Tanto que eu comecei a ser convidada para batizado, para casamento, para não sei o quê. Sabe? Tudo era motivo de me chamar. Hoje eu tenho um aluno que já é pai, sábado agora teve um aniversário do filho dele, e aí fizeram uma festa pelo Facebook e me chamaram. Vamos chamar a tia Valéria. E aí eu falei, agora eu já sou avó. Então, nós mostramos para essa comunidade que a lei respaldava eles a estarem ali dentro. Eles precisavam estar ali dentro. Na época, nós tivemos que trocar um grupo de professores, né? Os professores, muitos que ali estavam, não estavam mais de acordo com a nossa proposta, então saíram, vieram outros professores, e aí os professores que foram se achegando, eles foram tendo a identidade desse lugar. Né? Quando nós aceitamos o primeiro aluno com síndrome de Down, que é o Fabrício, foi também um outro desafio. Por quê? Lá em 96, né, a última lei da educação, é a 9394/96, ela já trazia a inclusão. Porque a história da inclusão no Brasil, ela começou lá em 1970. Né? Eles eram excluídos. Em 90 começou, historicamente, a dar uma melhorada. Depois a gente começou a atingir patamares de excelência, que ainda não é o ideal. Nós precisamos trabalhar para que isso seja o ideal, né? Então, a gente começou a trabalhar com a síndrome de Down. Como é que a gente vai fazer? Vai ser por amor? Vai ser por amor, mas eles precisam ser também por amor e efetivos. Tem que ser uma escolarização, tem que ser efetivo. E a mãe do Fabrício topou junto com a gente. E aí tinha professor que não aceitava, eu não estudei para isso, eu não tenho formação para isso. E realmente na época não se tinha. Na época que a gente começou a inclusão, não tinha. Hoje ainda está crescendo isso no Brasil, né? Ainda é preciso de formação para professor para que ele possa lidar com uma pessoa com deficiência em sala de aula. Né? Nós temos síndrome de Down, nós temos autismo, nós temos TDAH. Para você ter uma ideia, a lei do TDAH no Rio de Janeiro foi no final de 2018. Em dezembro de 2018, né, que ela foi efetivada. O que a escola teria que fazer? Só para... Tem pessoas que não é da área. O que é TDAH? Só para que as pessoas consigam entender. TDAH é o quê? Isso. Então, quando a gente fala de inclusão, as pessoas tendem a pensar só em inclusão do quê? Do cadeirante, da inclusão física, né? Uhum. Mas nós temos a inclusão intelectual, nós temos alunos que têm deficiência intelectual, ele vai para a escola para socialização, e nós temos alunos com TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção. Né? O pensamento é acelerado, então ele mexe a mão, ele mexe o pé, ele tem o atencional muito curto. Então, os especialistas começaram a estudar e a mandar para a escola. Ele tem que sentar na frente, na primeira carteira, longe de porta, de janela, não pode ter barulho, não pode ter isso e tal. Quando foi em dezembro de 2018, a lei saiu para que a escola entendesse, compreendesse que tinha que realmente fazer um efetivo trabalho com esses alunos. Como nós temos os autistas, né? O autismo é um problema do desenvolvimento humano. Só para você ter uma ideia, eu tenho um aluno autista que ele é Asperger. O Asperger, ele costuma ser muito inteligente. Ele, às vezes, está acima dos ditos normais. Mas ele tem
uma compreensão difícil de determinadas situações. Foi um texto para casa, onde no texto dizia assim: faça seu pedido, jogue uma moedinha no poço e faça o seu pedido. Aí ele virou para mim e falou assim: tia, que poço? Que moedinha? Como que eu vou jogar uma moedinha no poço? Se eu falo para você assim, Noé, pega uma moedinha, joga no poço e faça um pedido, você automaticamente já vai imaginar e sabe que isso é fato, né? Na Itália tem lá e tal. Para o autista não há compreensão disso. Como tirinha, é muito complicado. O autista tem problema de socialização, né? Tem uma das dificuldades é socializar, é estar com o outro, é estar no grupo, é o toque e alguma compreensão do que é prático. Então, lá no João Pio, na escola de Volta Redonda, nós fizemos uma sala. Ela chama uma sala de recursos, né? E eu tenho duas professoras que trabalham nessa sala no contraturno com o aluno. Então, eu tenho 10 alunos autistas inseridos em sala de aula. Desses 10, 3 eu preciso de mediador com ele em sala de aula. Então, o mediador vai para a sala, assiste a aula com ele e transforma aquele conteúdo que o professor está dando numa prática para ele fazer o entendimento. E ele volta no contraturno, junto com a professora da sala de recurso, para poder fazer as tarefas, para compreender. Todos os autistas podem estar numa escola regular? Todos. É direito, é lei, mas nem todos ficam. Tanto que eu não sei se você sabe, Volta Redonda tem uma escola especializada em autismo. Eu tive aluno gêmeos. Sabe quando dizem assim, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes? Não tem um ditado desse? Nesse caso, caíram. Os gêmeos são autistas, Gabriel e Rafael. A Dora deve estar participando aqui, a mãe. É um amor de mulher, de pessoa. Eu aprendi com ela. E os meninos dela não conseguiram ficar numa escola normal, uma escola regular. O barulho era muito grande, muita gente, então tudo era muito intenso para eles. E aí eles precisaram sair da escola. Mantém contato, mas eles hoje estão numa escola regular, numa escola chamada Deis Mansur, lá em Volta Redonda. Outros estão lá no João Pio estudando. Então, a inclusão é para todos. É direito. Entendeu? Às vezes o professor, a escola não quer, mas não tem saída. A compreensão, a questão, então, da pessoa que tem autismo, para estar numa escola normal, regular, é necessário, então, que tenha esses mediadores, ou não? Ou uma pessoa, além do professor em sala de aula, porque ele precisa de uma atenção diferenciada. E aí o professor vai ter um ajudante na sala de aula ou não? Ou pode ocorrer, sem problema, um professor dando conta dos alunos e dos alunos regulares e o aluno também com especial? O que acontece? Isso vai depender da análise do terapeuta. Quando eu recebo um aluno autista, ele tem que vir com laudo médico. O laudo médico é que vai determinar. Ele precisa de um mediador, ele não precisa, ele dá conta, entendeu? Eu tenho na escola 10, mas 5 são acompanhados por mediador em sala, nem todos são. Os outros dão conta. Então, isso vai depender do protocolo médico, porque quem determina isso são os médicos. Então, a escola, meu filho é autista, entrega o laudo médico, a escola recebe, a escola lê, a escola estuda, vê com o terapeuta qual é a melhor condição de escolarização daquele aluno e aplica, né? E aplica. Então, eu, por exemplo, sempre acompanhei aluno em sala de aula. Eu sempre estive com aluno em sala de aula. O ideal é que tenha, sabe? Dependendo do nível, né, do grau do autismo, seja 1, 2 ou 3, o 3 é mais severo, ele vai precisar do mediador.
né, desse mediador. Então, e junto, e eu costumo dizer o seguinte, a escola não pode caminhar sozinha. Todos têm direito ao tratamento, todo mundo. Então, é um tratamento multidisciplinar. É um caso para se pensar. Eu acho que o município, ele se destaca disciplinar, sabe? Uma equipe com psicólogos, com fono, com terapia ocupacional, com TO, que pudesse atender este aluno da rede pública e ali encaminhar ele para a escola e aí caminhar com essa equipe multidisciplinar. Seria perfeito. Seria perfeito, porque é direito, né? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, a educação é para todos. Né? No artigo da Constituição Federal é bem claro. Não diz que é para fulano. Uhum. Valéria, só voltando ao tema da escola modelo, você falou que duas bases que você fincou para esse sucesso todo dessa escola foi a integração da escola e comunidade, foi uma. E a outra que foi a questão de você trazer um plano pedagógico, né, de acordo com as necessidades daquela comunidade. Foi isso. Essa, então, é a receita. Essa integração de comunidade e escola e um plano que identifique as necessidades daquela comunidade. Exatamente. É isso que a gente precisa. Cada comunidade, eu fico no retiro. Eu tenho um diretor que é lá na Santa Rita do Zaru. É diferente. O plano pedagógico que ele faz para a escola dele, mesmo a gente sendo rede, nós somos uma rede, né? Mas a escola dele, a comunidade dele é diferente da minha. A minha, por exemplo, eu estou com todos os alunos dentro da faixa etária, na sala de aula. Ele tem uma faixa etária diferente da minha. Né? Ele tem alunos que ficam mais na escola, que tem uma maior índice de reprovação. Então, pensar nesse projeto político pedagógico com a realidade da escola. Entendi. Com a comunidade. Isso, então, não precisa ter um plano único. A sua sugestão é que não tenha um plano único pedagógico para todas as comunidades. Então, a sua sugestão para um sucesso é que haja um plano de acordo com a necessidade daquela escola, daquela comunidade. Então, você citou muito bem, Santa Rita do Zaru tem uma característica, a sua é outra característica. Isso não vai desnivelar a questão do conteúdo para um exame lá na frente, a exemplo do Enem? Então, os conteúdos serão os mesmos, tá? Porque o livro didático, quando você faz a escolha do livro didático para a escola pública, é de rede, né? Você escolhe português, matemática, história, geografia para todas as redes. O professor vai dar o mesmo conteúdo, tá? Então, ele está dando lá animais vertebrados, de ciências. Vai dar na minha escola e vai dar na outra escola. Porém, as necessidades das comunidades, sejam elas socioeconômicas, elas são diferentes. Por exemplo, na minha comunidade, eu posso, às vezes, até pedir um material para esse aluno. Você entendeu? Eu posso pedir a ele para trazer um material, eu posso requerer algo, ele pode me dar algo a mais, que outra comunidade mais carente não pode. Você quer ver uma questão que está pegando? Volta Redonda está com a educação remota, né? Com a nossa EAD aí. Eu hoje sou diretora de uma escola que a minha clientela, a grande maioria, tem facilidade de uso da tecnologia, da internet. Essa mesma escola desse meu diretor já não tem. Você entendeu? É uma mesma rede, o mesmo município. Mas o que às vezes está dando para mim, não está dando em outra escola. Então, conteúdos, livros, os professores são os mesmos, mas o projeto político pedagógico, chamado de PPP, cada escola tem que ter o seu, com a sua realidade, para buscar atender aquela comunidade ali. Né? Foi bom. O diretor, ele tem... Você tocou num ponto que eu queria até que você falasse a respeito, a sua experiência lá.
Você falou que a sua escola, a sua comunidade tem condições de ter aula telepresencial, porque os alunos têm acesso à internet. E aqueles que não têm o acesso à internet, como está sendo essa questão? Não está tendo aí uma desigualdade? Aquele que tem acesso, como se diz, a educação é para todos. E aqueles que não têm esse acesso, como está? Porque as escolas, os alunos praticamente têm essa condição. E a escola pública, nem todos os alunos têm acesso à internet. Como vencer essa barreira? Está um caos. Isso está um caos. E um sofrimento muito grande. A gente que tem... hoje eu ainda falei isso com os meus professores. A gente que tem comprometimento, a gente sofre muito. Entendeu? Porque as aulas telepresenciais, elas chegaram, chama educação remota, mas ela não atinge a todos. Então, aquele que não consegue conectar a plataforma, a escola tem que oferecer o material impresso, sabe? Então, uma vez por semana, a família vai na escola, mesmo a gente estando em pandemia, a escola funciona segunda, quarta e sexta, de plantão, com todas as medidas da OMS, né? A gente tem que ter todos os critérios, todos os cuidados, e essa família busca o material impresso. Mas deixa a desejar, entendeu? Não, mas eu entendi. Então, aqueles que não têm acesso à internet estão tendo conteúdo. Ao menos nesse período está tendo algum conteúdo. Né? Então, Está tendo claro, você não conteúdo. consegue, não é o ideal, mas é o que tem de real. Ou seja, aqueles alunos que não têm acesso estão conseguindo ter um conteúdo. Né? Então, Exatamente. realmente está tendo uma questão. Bem, um outro ponto que eu queria destacar, como que fica essa questão do acesso, da acessibilidade desses alunos, como você bem disse, a questão da deficiência não é só física, tem intelectual também. Mas a acessibilidade, as escolas públicas estão preparadas para receber cadeirante, para receber essa limitação? E quando acontece isso, e aí? Então, o que que acontece? A escola, lá no João Pio, nós passamos por uma reforma muito grande. Nessa reforma, um dos pedidos foi o elevador. Fizeram até o buraco do elevador, tem até lá, mas o elevador não veio. Tanto que teve uma vez que eu sonhei que tinha criança caído no buraco, e eu fui lá e chamei um pedreiro e mandei fechar o buraco. Falei, fecha o buraco do elevador, que não tem elevador. O que que eu faço? Eu tenho dois alunos que são deficientes físicos, o Lucas e o Alexandre. Então, eu ponho a sala de aula embaixo. Então, o meu prédio são de 2 andares. Então, eles sempre vão estudar embaixo. No meu corredor, coloquei, né? Nós colocamos para segurar. Então, eu tenho a mediadora que cuida deles. Na verdade, eu tenho 3, porque eu tenho a Vitória é dependente, ela não mexe nada. Agora, as escolas não estão preparadas para acessibilidade. As escolas teriam... Está me ouvindo? Agora Está sim, me porque ouvindo? deu um pico, agora voltou. Uhum. Ah, Voltou, a tá. pessoa tinha caído, voltou. As escolas estão com muita dificuldade de acessibilidade, como o Brasil todo, né? O país passa por um problema muito difícil, porque o direito ele chegou para garantir acessibilidade a todos, né? Mas nós não estávamos preparados para isso. Você vê que os prédios são velhos, são antigos, mesmo os que foram feitos ou reformados, poucos têm acesso à acessibilidade. Eu já tenho rampa, a minha entrada é mais larga, as portas da minha sala já foram, na reforma, mais largas, mas mesmo assim, você vê, eu não posso subir para o segundo andar. O menino vai estar sempre no primeiro andar. Né? Olha, você tocou num ponto que todos almejam, né, no futuro, estudar numa universidade federal, estadual, universidade pública. E no início, no ensino fundamental, não é isso. As pessoas buscam, como você mesmo disse, as escolas particulares diante da qualidade do ensino. Como reverter essa questão? As pessoas invertem os papéis. No início, na escola, no ensino fundamental, as escolas particulares são a tendência. E depois, no ensino
terceiro grau, né, a inversão. Por quê? Como inverter esses papéis e como conseguir ajustar a demanda? Porque, às vezes, um aluno que estudou a vida inteira num colégio público, como no meu caso, vai participar depois de um exame para uma escola, para uma universidade federal, ele vai sair prejudicado. Né? Essa é uma desigualdade, um abismo, né, que a gente precisa romper, avançar nessa questão. O que você sugere para que a gente possa melhorar a educação básica como a educação universitária pública no final? Como está me entendendo? Está me conseguindo me compreender? Porque é um abismo nesse agora. E aí É um agora, abismo enorme. a inversão de papéis, e lá na frente vai ter esse reflexo. O que você vai sugerir para que isso possa mudar essa realidade? É um abismo enorme. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a valorização do professor. A gente precisa pensar na valorização desse professor, porque nós estamos indo para um futuro que nós vamos ter pouquíssimos professores. A formação do professor, ela hoje você não acha mais, você vê, ó, nós somos de Barra Mansa. Vamos pensar na UBM. A UBM tinha matemática, história, geografia, letras, não tem mais, porque não tem mais aluno. Então, nós precisamos pensar nessa capacitação e valorização do professor. O professor, além de ser valorizado, ele precisa ser capacitado, ele precisa estar passando por formações, né? Como é que o professor vai estudar se ele trabalha 3 horários, 4 horários, se ele sai de uma escola, mal almoça para poder estar na outra escola, né? Porque há uma desvalorização muito grande em relação ao professor. Isso é histórico, né? Não é a gente pensa, a gente discute, a gente sabe disso, mas isso é histórico. A gente precisa pensar nisso. Outra coisa que a gente precisa pensar é garantir ao aluno da escola pública esse professor em sala de aula. Enquanto gestor público, eu não posso, de forma alguma, demorar a ter professor no início do ano letivo. Eu tenho que começar o ano letivo com o professor dentro de sala de aula, né? Às vezes, não sei se você já ouviu falar, mas quantas escolas, às vezes o menino está rodando pela cidade de uniforme porque não teve professor, porque não tem um professor substituto. Então, a gente precisa mudar essa visão. Isso não acontece em escola particular. Se o professor falta, ele é substituído rapidamente. Então, a gente precisa ter um olhar para o professor, não é de coitadinho, não. É um olhar profissional, é um olhar de que esse professor ele vai dar bons frutos se também a ele for olhado como um fruto que vai ser lançado. É isso que a gente tem que fazer. Para o município ele é responsável pela Fundamental 1, Fundamental 2, né? E o Estado pelo ensino médio, certo? Então, fica a cargo do Estado. Essa transição do município para o Estado também tem que ser compartilhada, sabe? Eu me lembro que aqui em Barra Mansa tinha fundação, né? Tinha uma fundação. Lá em Volta Redonda nós temos a SME e nós temos a FEVRE, porque tem a fundação da FEVRE, ela tem escolas de ensino médio. E hoje nós já nos reunimos como diretores, SME e FEVRE, com um planejamento, né, para dar o quê? Uma continuidade. Vá para essa escola e tenha lá uma continuidade, não a do Estado. Né? Nós não temos essa no Estado vamos continuar. Não, o menino vai para o Estado, né? Lá em Volta Redonda são várias escolas do Estado. E aí isso já é uma governança do Estado. Então, a gente precisa garantir o professor na sala de aula, um professor com saúde, um professor com capacitação, um professor valorizado, porque esse professor que estiver com saúde, capacitado e valorizado, ele vai dar a melhor aula da vida dele. Você entendeu? A gente tem que ter esse olhar para o professor,
e temos que ter o olhar para esse aluno, porque muitos alunos trabalham, vai para o ensino médio, eles, não, diretor, eu vou estudar de noite porque eu tenho que trabalhar, né? E aí acaba não estudando, acaba tendo uma evasão maior de escola. Enquanto na escola particular eles têm um ensino médio integral, eles estudam o dia inteiro para concorrer às melhores, né, às melhores chances nas universidades federais. Então, esse abismo, ele acontece mesmo. Você fala de valorização, fica um tema em... Assim, simplifica para mim uma valorização do professor. Valorização é só questão econômica, de salário, ou tem outras questões que a gente possa levar? É porque muitos falam assim, a valorização do professor. Valorização do professor fica tão abstrato. Vamos trazer aqui um pouquinho para o presente. Sim, O que seria essa valorização para que a gente possa, né, construir, né, com questões que a gente possa realmente atender essa demanda? Vou te fazer uma pergunta. Quando você era pequeno, você ia para a escola, o que sua mãe dizia para você? Respeito ao professor. É Respeito ao isso, professor. é isso. Isso se perdeu ao tempo. Você entendeu? Isso se perdeu, tanto que nós não temos jovens mais que querem ser professores. Então, isso se perdeu. Outra coisa que a nossa família tinha, credibilidade no professor. Eu lembro da minha mãe falando assim, o que sua professora falou? O que ela falou está dito. É verdade. Você entendeu? O que ela falou está dito. Ela podia estar até errado, mas a professora tinha falado. Então, não é, a gente está... lógico que todo mundo quer ganhar bem, né? A gente não vai dizer aqui que a gente não quer ganhar bem, a gente quer ganhar todas as profissões, né? Todas. E todo mundo merece ganhar bem. Mas não é só a valorização do dinheiro. A gente precisa reverenciar, igual o Japão, reconhecer o professor como um grande cidadão, porque é o professor que... Eu costumo dizer o seguinte, a aprendizagem ela só acontece entre pares, é o aluno e o professor. Então, eu não posso, agora, por exemplo, com as aulas telepresenciais, com as aulas remotas, como que esse professor está fazendo falta? Tá todo mundo com saudade do professor, todo mundo. É verdade. Então, todo mundo com saudade do professor. A valorização está no respeito, no reconhecimento, né? Você tem que ir para a escola sabendo que tem uma pessoa lá que está disposta a ficar lá com você. Isso falta. Há um desgaste emocional muito grande no professor, sabe? O professor ele está desgastado, porque todo mundo tem esse pensamento que você acabou de me perguntar. É só dinheiro? Não, não é. O ano passado, quando eu recebi, né, quando eu fui diplomada na Câmara dos Vereadores em Volta Redonda, eu achei fantástico. Falei, meu Deus, 30 anos valeram a pena por aqueles 5 minutos. Não era a diplomação em si, mas foi o que eu escutei. É o reconhecimento, sabe? Então, esse respeito, reconhecimento, ouvir o professor, que é a melhor pessoa no mundo para dizer o que acontece dentro de uma sala de aula. E aí o professor hoje ele está em descrédito muito grande, né? Ele caiu em descrédito. Nós vimos aí recentemente um vídeo que rodou aí, né, de um determinado cidadão acabando com a raça do professor, né? Então a gente precisa disso, é o respeito e a credibilidade. E lógico, melhores salários. Sim, por isso, então vou voltar naquele primeiro tema, quando você falou que um dos pilares do sucesso da escola onde você preside é a integração de família e escola. Porque você disse que as famílias hoje em dia perderam essa referência, né, do professor. Então, quando você faz uma integração entre comunidade, escola, as famílias que estão nas comunidades vão olhar o professor com essa reverência, né, com essa credibilidade, não é isso? Né? Por isso que é a importância da integração. Né? Porque ali vai estar muito. Né? O que acontece? Nós recebemos um dinheiro, né? A escola pública recebe o dinheiro que vem para a escola, e a gente tem que administrar o dinheiro que recebe do governo federal. Para eu gastar esse dinheiro que é público, eu tenho que ter paz dentro da escola. Porque aí chama o CCE, Conselho Comunitário Escolar. É ele que vai estar ali junto comigo, os pais,
para a gente saber o que a gente vai comprar, onde vai... É pouca, a verba, ela é muito pouca, né? Mas essa família tem que estar ali dentro. Eles precisam cuidar da escola. Então, eles precisam reconhecer, só para você ter uma ideia, os meus vizinhos tudo toma conta da escola. Se o cano, a água entornou, eles ligam para mim, Valéria, tem um cano vazando, Valéria, tem menino soltando pipa. Essa semana teve uma vizinha que ligou, Valéria, tem uns meninos na caixa d'água. Porque sentimento de pertencimento daquela comunidade. E isso a gente precisa voltar para as comunidades. A escola é da comunidade, é chão público. Né? As pessoas falam assim, a Valéria fala com muita paixão, diz, eu falo. Sabe? Eu falo que eu vou, na minha aposentadoria, eu vou sentir muita saudade de andar pela rua da minha escola e as pessoas falar, tchau, diretor, oi, diretora. Não é a palavra diretora, mas é saber que eu estou ali, né? Que eu fui importante para aquele pedacinho de chão. Então, a gente precisa de valorizar, sabe? De pensar na comunidade comum a todos. Né? O que significa a palavra comunidade? É comum a todos. Perfeitamente. Valéria, você colocou um ponto aí que diretor, né? O diretor, a pessoa que está administrando, para ter esse olhar, né, cirúrgico, esse olhar para inserir a comunidade, né, aproximar pais com alunos, professores, corpo docente, corpo discente, tudo mais. Como que é a escolha dos diretores de escola em Volta Redonda, onde você dá aula lá? É uma escolha própria, professores que elegem, a questão eletiva, ou é o gestor da cidade que indica? Como que é isso? Você que é diretora lá há muito tempo, qual o modelo melhor para essa escolha? Em Volta Redonda a gente já passou, né? Nós somos eleitos. Tem uma lei pela Câmara dos Vereadores, então há eleição de diretores. Até o ano passado era de 3 em 3 anos, a partir do ano passado houve uma reformulação, agora será de 4 em 4 anos. Então, a gente se candidata, a gente faz o plano de gestão dos 4 anos do mandato, né? Então, eu tenho que ter um plano de gestão para aquela escola, dentro desse plano de gestão eu tenho que ter o PPP, o Projeto Político Pedagógico, apresentar para a comunidade. Então, os pais elegem, os pais vão votar, os professores votam, os funcionários votam, todos são envolvidos no processo eleitoral. Há uma banca de pessoas que cuidam do processo de eleição, né, entre professores e comunidade, pais, é formada mesmo uma banca, essa banca trabalha o tempo todo. Esse ano foi minha quarta eleição. Ali no João Pio, eu tive, né, a alegria até a presente data de nunca ter tido outra chapa. A minha chapa sempre é única. Então, a gente vai pelo sim e pelo não, né? E, graças a Deus, esse ano foi 90% de aprovação. Né? E eles vão votar. Os pais já estão tão acostumados, tem um dia, eles levam documento, tem a cabine, eles entram, eles votam, depois tem a apuração, depois sai essa apuração que é encaminhado para a SME. Processo democrático. Muito legal, porque você tira, né, o cunho político, né, da administração e faz uma questão mais profissional, né? Faz uma questão mais exclusiva, profissional. A pessoa tem que demonstrar capacidade, vontade, né, em razão de apresentar tudo isso. Muito interessante esse modelo de Volta Redonda, porque realmente ali você vai trazer uma gestão mais profissional. Talvez seja isso aí uma receita a ser copiada, né, no nosso município. Muito. Para ser copiada, porque existe projeto de lei, ou se diz, para que tenha mandatos, né, os diretores. Acredito que isso traz uma qualidade no ensino, uma qualidade na gestão muito grande. E uma responsabilidade, né, Noé? Só para você ter uma ideia, a gestão acaba sendo, até o final do meu mandato, para eu me candidatar novamente, eu tenho que ter tido 80% do meu projeto
que eu apresentei na minha gestão realizado. Olha, tudo isso realizado. Olha, que legal. E tudo isso, a lei... E está tudo amarrado, atrelado direitinho à determinação da legislação para a eleição de diretores de Volta Redonda. Então, isso é processo democrático, tem que ser, né? Sim, sim. É muito mais transparente, né? E traz uma credibilidade junto à comunidade muito maior. Porque os pais, como você disse, os pais participam, os funcionários participam, e com isso há um sentimento de pertencimento muito maior. Não é? Exatamente. E aí, quando o meu mandato acabar, eu não vou fechar esse mandato, por conta da minha aposentadoria, e se assume, e aí ele fecha, provavelmente eu não retorno ano que vem, não seria esse ano, mas esse ano eu até conversei com a secretária de Educação, não é o momento, e aí vai por uma série de condições mesmo, e aí ele permanece até o final do mandato, e aí depois é com ele. Ele vai montar a equipe dele, aí ele se candidata, porque é o que eu falei para você, a escola ela fica. Isso que a comunidade tem que ter na cabeça. Eu não vou carregar a escola está ali, a escola é desta comunidade, aquele prédio daquela comunidade. Estudou o avô, o pai, o filho, até o final dos tempos, ela está ali. Então, eu também preciso deixar para quem vai assumir depois de mim, tudo organizado. Tudo muito amarradinho. Muito legal, Valéria. Esclarecedor esse bate-papo, muito, muito rico de informação. E além de todas essas questões, experiência prática, né? Que você tem as duas vivências, né? Você é professora também da escola particular e da escola pública, entendeu? Então, essa vivência dos dois lados, essa vivência de gestão, enriquece muito o debate. Você consegue ver, né, uma visão muito mais ampla dessa questão. E você consegue aplicar, né, na sua gestão, ou uma experiência que você teve, opa, isso aqui deu certo, outra experiência que deu lá. Muito enriquecedor esse bate-papo. Nós vamos já quase uma hora, né, de bate-papo, e passou assim rapidamente. Muito interessante, muito enriquecedor. Foi um prazer muito grande esses ensinamentos, né, essa noção que você nos trouxe hoje. Eu queria agradecer mais uma vez e queria que você trouxesse aí as suas considerações finais para a gente encerrar a nossa live de hoje. Primeiro, eu quero agradecer o convite, me senti muito honrada, muito obrigada. E eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, vale a pena ser professor, vale a pena lutar pela escola pública, vale a pena ter uma cidade, um município que tem um olhar para uma escola pública de qualidade e de equidade. Vale a pena. Não desistam nunca. Visitem as escolas dos seus bairros, vejam lá, conheçam as pessoas que estão dentro dessas escolas. Vale a pena. A gente pode transformar uma cidade através de uma educação pública de qualidade. Deixo meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, conte comigo. Muito legal, Valéria. Realmente vamos resgatar essa reverência, né, que a família tinha dos professores, que a comunidade enxergava os professores, volte a enxergar. Isso passa realmente por todos esses pontos que você colocou aí, do professor, e de um olhar realmente de especial para a nossa educação pública. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa conversar sobre educação, porque não existe um país que dê certo sem uma educação de qualidade. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.